Alô galera, aqui é o tio Marco e hoje nós vamos estudar mudança de estado físico. Pessoal, uma matéria sensacional, é a base da química e você tem que saber os detalhes, não adianta. Então, mas antes, você vai vir aqui, ó, vai curtir, você vai comentar, você vai compartilhar esse vídeo. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ó, dá essa moral, beleza? Depois da vinheta, vamos saber tudo sobre mudança de estado físico, beleza? Roda a vinheta, diretora! Alô galera, aqui é o tio Marco. Nós vamos hoje aprender mudança de estado físico. Pessoal, pô, tio Marco, isso cai em prova? Demais! Cai muito em prova e hoje você vai aprender tudo sobre mudança de estado físico. Pessoal, vamos começar assim então. Quais são os estados físicos da matéria? Nós temos três estados. Quais são? Sólido, líquido e gasoso. Muito bem, jovem. Você está indo muito bem. Pessoal, se eu pegar um cubo de gelo e colocar aqui em cima da mesa, por exemplo, esse cubo de gelo começa muito bem. Não é derreter, você errou. O nome é fusão. Fusão. Ah, tio Marco, não é derreter? Não, filho. Esquece essa palavra. É fusão. Então a passagem do sólido para o líquido é chamado de fusão. Fusão. Que legal legal mesmo. Pessoal, a passagem do líquido para o gasoso. Tio Marco, eu sei essa aí. Então responde aqui nos comentários. Muito bem, jovem, muito bem. O nome da passagem do líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Eu disse vaporização. Vaporização. Só que tem um detalhe. O detalhe é que a vaporização ela se divide em três partes. Quais são as três partes? Ela pode ser dividida em evaporação, ebulição e calefação. Tem diferença? Claro que tem. Tem muita diferença. Pessoal, a evaporação, exemplo de evaporação, água do rio, água do oceano, água da lagoa. Vários exemplos, água da lagoa, água do rio, água do oceano, vários exemplos. Pessoal, você lavou a sua roupinha, você colocou ela para secar no varal da sua casa. Aquele fenômeno é chamado de evaporação. Então a roupa no varal secando é evaporação. Guardou isso aí? Beleza, vem comigo. E a ebulição, tio Marco? A ebulição eu vou te ensinar isso aqui, ó. O pulo do gato. Miau! Olha só, brincadeiras à parte, ó. Ebulição tem B. B de quê? Bolhas. A ebulição faz bolhas. Dá um exemplo pra mim, tio Marco. Claro que eu vou dar um exemplo pra você. Olha, dá uma olhadinha pra cá. Isso aqui é o quê? Dá uma olhadinha pra cá. Isso aqui é o quê, meu jovem? Use a sua imaginação. Muito bem. Isso aqui é um bule. É uma chaleira. Já viu isso? Você coloca a água aqui dentro, ó. Você coloca a água aqui dentro e você começa... Água, H2O. Aí você começa a aquecer. Vai, calorzinho, vai, calorzinho, vai, calorzinho, vai, calorzinho, vai, calorzinho. Aí você observa que na superfície dessa água começa a formar pequenas bolhas. Bolhas, formação de bolhas. Blá, 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 blá. Começa a formação de bolhas. Tio Marco, então esse aqui, quando eu faço o café da minha casa, estou aquecendo a água do bule, da chaleira, é chamado de ebulição, sim. Ebulição tem B. B de bolhas. Parabéns, você está indo muito bem. Agora, meus queridos, e a calefação? A calefação, ou o exemplo que eu vou te dar. Você tá cheio de fome, aí você vai lá na pracinha, na barraca de hambúrguer, de cachorro quente, aí o cara tem aquela chapa lá, tá quente aquela chapa, você vai lá, o cara vai e bota um hambúrguer em cima da chapa, aí você percebe aquele barulhinho. Tss. Aquele barulhinho é porque naquele hambúrguer tinha um pouquinho de água e vem... Tss. É a passagem rápida, é a passagem instantânea do líquido para o gasoso. Tio Marco, então a característica da calefação é o tss. Muito bem!
É assim que você vai guardar. Essa é a característica, é o barulhinho. Ah, tio Marco, mas na minha casa, quando eu vou fazer o bife, faz o mesmo barulhinho. Parabéns, você entendeu, meu querido? É isso aí. A calefação tem essa característica, é aquele barulhinho do bife. É quando você vai fazer o arroz. Eu sou um perito em culinária a propósito. Você vai lá fazer o arroz, você bota o arroz, né? A ordem é mais ou menos assim, você bota o alho e vice-versa. Mas enfim, quando você joga água, você não percebe aquele barulho? Tss, aquele barulho é uma passagem instantânea, rápida, ligeira, com alta velocidade do líquido para o gasoso. Então, olha só, para continuarmos. A evaporação, vários exemplos. Água do rio. Ah, tio Marco, você quer dizer então que a evaporação é lenta? Exatamente. A calefação é rápida? Exatamente. E a ebulição tem uma velocidade intermediária? Muito bem, você é demais. E eu também. Muito bem, meus queridos. Vamos continuar. Aqui, ó. Passagem aqui, ó, do gasoso para o líquido é chamado de condensação. Anote aí. Condensação ou liquefação. Liquefação. Dá um exemplo de condensação, tio Marco Dor. Por exemplo, você me chamou para ir na sua casa, eu fui na sua casa, pedi um copo d'água. Aí você pegou lá, ó, um copo de água e jogou ali dentro água gelada. Eu disse água gelada. Aí quando você jogou água gelada no copo, você percebeu formação de pequenas gotículas de água. O nome dessa condensação aqui, ó, é chamado de condensação. Sabia disso? Por quê? Porque aqui na atmosfera, para e pensa, aqui na atmosfera você tem vapor de água. Esse vapor de água, quando entra em contato com um copo que está gelado, porque você jogou água gelada dentro do copo, então o copo está gelado, por tabela, né? O que acontece? O vapor de água que está na atmosfera, ele sai do gasoso e passa para o líquido. O nome desse processo é condensação. Ah, tio Marco, é igual liquefação? Amigos, amigas, existe uma diferença entre condensação e liquefação. Só que você vai aprender isso em vídeos, em aulas posteriores. Mas agora, no início do nosso curso, você pode guardar que é a passagem do gasoso para o líquido. Você vai acertar as questões com tranquilidade. Mas tem diferença, só a nível de curiosidade, beleza? Então você tem que acompanhar para você saber a diferença dessas duas palavrinhas, beleza? Meus amigos, passagem do líquido para o sólido. Meus amigos, passagem do líquido para o sólido. Exemplo. Ah, tio Marcos, você dá muito exemplo, dou muito exemplo, porque é através do exemplo que você vai guardar o raio da matéria, entendeu? Por exemplo, eu fui muito pobre lá no Rio de Janeiro, pessoal, muito pobre mesmo. Então, lá em casa não tinha aqueles tabletinhos de gelo, aquelas cambuquinhas de gelo. Não tinha. A minha mãe, muito pobrinha, tadinha, ela fazia o quê? Ela pegava aqueles tabletes de manteiga, não tem? Coitada, ela metia água naquele tablete de manteiga e colocava na geladeira. Aí minha mãe botava na geladeira, a água saía do estado líquido e passava para a água do estado sólido, virava gelo. O nome daquela solidificação é chamado de solidificação. Minha mãe era fera em química, tá? Ela falava, nossa, a água solidificou. Eu falei, parabéns, mamãe, você acertou. Então o nome desse processo é muito óbvio, né? Solidificação, né? Então, ó, solidificação. Solidificação. Beleza? Meus queridos, agora aqui, ó, passagem do sólido para o gasoso. Esse exemplo é muito bacana, pessoal, o nome desse fenômeno aqui. Poxa, tio Marco, é uma mágica? Não. Passagem do sólido para o gasoso é chamado de sublimação. Vou anotar aqui para você, ó. Anota aí, ó. Sublimação. Pessoal, nosso objetivo aqui é preparar você para provas, não é isso? Para concursos, para Enem. Gente, quando cai sublimação em prova, só cai 3 exemplos. Tio Marcos, só existem 3 exemplos no planeta? Claro que não. Só que só caem 3 exemplos. Como é que você sabe? É porque eu sei. Ó, quais são? Iodo, naftalina e gelo seco. Sempre são os mesmos.
Ah, tio Marco, que legal. Iodo, pessoal. A formulinha, ó, é I2 sólido. Gelo seco é o CO2 na forma sólida, o dióxido de carbono na forma sólida. Ou seja, CO2 na forma sólida, que é o gelo seco. E o outro é a naftalina. Nossa, tio Marco, naftalina. Pessoal, naftalina é o exemplo da sua casa. Por exemplo, na minha casa, por exemplo, eu fui muito pobre, pessoal. Muito pobre mesmo. Na minha casa lá, tinha aquelas tracinhas, não tinha rato, barata, tudo dentro do armário lá das minhas roupas. Aí minha mãe pegava aquela sacola de naftalina e rasgava aquela sacola toda, as 12, 15 bolinhas numa gaveta só. Gente, não pode fazer isso. Naftalina é tóxico, é cancerígeno, Ah, que legal. Então, ó, fique esperto. Esses vapores não fazem bem para a nossa saúde. Então você tem que pegar uma bolinha por gaveta é o suficiente. Não é rasgar a sacola inteira numa gaveta. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então a naftalina, aquela bolinha, se você botar na sua gaveta, ela tem esse diâmetro aqui. Por exemplo, à medida que vai passando o tempo, no segundo dia, terceiro dia, uma semana, a bolinha vai diminuindo de tamanho até sumir. Porque ela sai do sólido e vai direto para o gasoso. Ah, é? Ela não passa por líquido, não? Não, é uma transformação direta. O nome dessa transformação direta é chamada de sublimação. Caramba, entendi. Só que eu vou te dar outro exemplo. A matéria aqui tem que ficar clara para você. Você já foi em boate? Eu também, eu dou show, eu arrebento em boate. Quer dizer, arrebentava, né? Porque agora eu não frequento mais, né? Deixa registrado isso aí. Olha só. O gelo seco, que é o dióxido de carbono na forma sólida, quando você vai na boate ou vai no show de algum cantor, aquela fumacinha que tá subindo, não é aquela que você está pensando não, tá? Não é essa fumacinha não, tá? É aquela fumacinha esbranquiçada, é o gelo seco, é o dióxido de carbono na forma sólida. Ele sai do estado sólido e vai direto para o gasoso. O nome desse processo é sublimação. Pessoal, caminhando para o final, espero que você já tenha dado lá, ó, pegado o seu dedo lá no like, lá, compartilhado essa aula e bota lá, e comenta lá pra gente, para fortalecer a amizade. Por favor, faça isso. Agora, ó, a saída do gasoso pro sólido, pessoal, gasoso pro sólido. Amigos, dificilmente cai em prova, mas o nome é ressublimação. O nome aqui, ó, do gasoso pro sólido é ressublimação. Beleza? Algumas literaturas trazem apenas sublimação porque quase não cai, tá? Mas vamos diferenciar. Sólido para o gasoso, sublimação. Gasoso para o sólido, ressublimação. Beleza? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido. Para elas, um beijo. Para eles, um abraço.